Olá, hoje tem aula especial. Eu vou dar uma aula para a turma da Faculdade Jardins, aqui em Aracaju, e vou gravar para vocês. Então, o primeiro caso aqui, como eu estava falando, a questão de ser uma turma mais voltada para o empreendedorismo, uma faculdade. Vocês estão aqui se especializando, não necessariamente aprendendo sobre educação financeira, mas vamos lá, que imagine que sua vida é um negócio. Se você não cuida, não organiza, não administra, a possibilidade do seu negócio fracassar é grande. Então, é a mesma coisa da sua vida financeira, né? É preciso ter essa gestão, é preciso você saber gerir as suas finanças. E assim, a gente é jogado no mundo como se a gente soubesse disso. Ninguém ensina, a gente aprende, como a gente costumava dizer na minha infância, a gente aprende na rua. Ninguém conversa em casa, ninguém traz esse assunto, ninguém senta, ensina. Atualmente é que esse assunto está sendo colocado nas escolas, mas até então você aprende com a vida, né? E normalmente as coisas que a gente aprende com a vida, a gente aprende umas coisas erradas que eu vou te contar, né? Alguém aí já aprendeu coisas erradas sobre educação financeira? Ou então aprende na marra, se endivida e aí tem que dar um jeito, sabe lá Deus como, para que a coisa volte a funcionar, né? Então tem que ter esse conhecimento, ele tem que vir de alguma forma. E aí, buscando conhecimento, mas no dia a dia a gente acaba esquecendo. Tá? Mas o que é educação financeira, né? O que significa ter educação financeira? Isso é uma pergunta que as pessoas normalmente se enganam quanto à resposta. Porque ter educação financeira não é simplesmente gastar menos do que ganha. Isso é um dos pontos. Ter educação financeira é você ter controle sobre o seu dinheiro. É saber lidar com ele, saber gerir o dinheiro que você tem, né? Por que eu frisei esse tipo de o dinheiro que você tem? Porque muitas vezes você não gera o dinheiro que tem e gasta o dinheiro que não tem. É assim que a vida funciona na prática. Primeiro, porque o custo Ariane, de... Oi? rapidinho. Vamos lá. Por incrível que pareça, assim, por coincidência, né? Uhum. Hoje, lá na empresa, lá no escritório, aí a colega falou assim, se eu ganho 2.000 e eu tenho 1.000 no cartão de crédito, então eu tenho um salário de 3.000. Aí eu lembrei que você ia estar aqui hoje, né? Se a Ariane tivesse ouvido isso, não ia prestar, não. Então ela já fez a conta, meu salário é de 3.000. Se eu ganho 2.000 e eu tenho 1.000 de cartão de crédito, meu salário é de 3. Eu falei pra ela assim, você não acredita. E você tá falando isso de onda, né? E não, ela não tava falando de onda, não. Eu sei que é bem real. E as pessoas não fazem só isso. Elas pegam não só o limite do cartão de crédito, mas como o limite de cheque especial e todo o limite que está disponível na vida e diz, é o dinheiro que eu tenho. Uma vez eu conversando com uma amiga minha, a gente troca bastante figurinhas, que ela é contadora. E aí ela dizendo que estava com uma certa dificuldade com o cliente dela, porque eram contas muito desajustadas e ele estava começando a tirar da empresa para tentar cobrir o rumo de casa. Então, sabe aquele negócio tipo tapando um buraco fazendo outro? Era o que ele estava fazendo. E aí a gente conversando, ela disse que eles conversando na reunião e o filho dele liga dizendo assim, pai, não tem dinheiro na conta. Ele, como assim não tem dinheiro na conta? Ele, não tem dinheiro na conta. Ele, pra onde foi o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí abriu o extrato. Eu tô vendo, tem dinheiro aqui. Ele disse, não, pai, o que tem aí é o cheque especial. Ele disse, mas é isso mesmo, o dinheiro que eu tenho é esse. Já ensinando errado, né? Então, ter educação financeira é você administrar corretamente o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você imagina que tem. Né? Tem muita gente vivendo no imaginário que tem esse dinheiro, quando na verdade não tem. Cheque especial é um crédito. E por estar ali disponível para você, é um crédito
caro. Cartão de crédito, crédito caro. Tudo que está facilmente disponível para você vai sair caro. Estou lhe disponibilizando, vou lhe cobrar caro por isso. Então, você tem que ter educação financeira para administrar corretamente seu dinheiro e dizer para onde o dinheiro deve ir. E não simplesmente pagar as contas e 3 dias depois do salário cair na conta, você dizer, tá, e agora? O resto do mês eu faço o quê? Espero o mês virar, né? Ao invés de você viver, você sobrevive. Então, é saber administrar. E aí tem muitas verdades e mentiras sobre educação financeira, porque não só a internet tem uma enxurrada de pessoas falando sobre o assunto, e muitas vezes fala de forma equivocada ou traz um entendimento equivocado sobre isso e traz alguns conflitos. O mais comum é o seguinte, você tem que viver no mínimo, sempre assim, né? Você vai ter que ser minimalista para acumular o máximo de dinheiro que você tiver. Isso é ter educação financeira. Não, não necessariamente. Ter educação financeira é você viver o presente pensando no futuro e não simplesmente sobreviver no aperto ali por um período porque você está acumulando somente para o futuro. Você tem que haver esse equilíbrio dentro das suas finanças. Não adianta você querer simplesmente pensar só no futuro, nem só viver do presente. Tem que haver esse equilíbrio. Outra coisa, isso veio em uma palestra que eu estava fazendo uma vez, também em uma outra faculdade, que foi a professora mesmo que perguntou. Ela dizendo, eu estava seguindo um educador financeiro e ele disse a ela fez uma pergunta com relação ao custo de vida dela, e ela disse assim, eu tenho um carro, estou pensando em trocar de carro para ter mais conforto, e aí eu quero fazer qual é o planejamento para isso. E a resposta que ela obteve foi, você não pode ter carro. Porque você não pode ter carro agora, se você não tem como, porque ela estava pensando em financiar alguma coisa do tipo. Não, você não pode ter carro agora. O ideal é que você venda o seu carro, invista e só lá na frente você pense em ter um carro. Não é sobre isso. Não é sobre abrir mão daquilo que você quer, pura e simplesmente por acumular. A nossa cabeça, ela não vai aceitar isso por muito tempo. Quando você simplesmente só pensa no futuro, né? Não acontece. Vocês já tentaram, alguém já tentou fazer dieta, promessa de atividade física e jogou tudo para segunda-feira? Né? Tudo joga para o eu futuro. Seu eu futuro é a sua versão no futuro para fazer o que você não quer fazer hoje. Você acha que o seu eu futuro vai querer fazer isso? Não. Se você não quer agora, imagine o futuro. O futuro vai querer menos ainda. Então não adianta adiar, né? E se você joga tudo só para o futuro, o seu presente fica mais desestimulado. Então você tem que achar, mais uma vez, o equilíbrio. Então, as verdades e mentiras sobre educação financeira tá muito dentro do equilíbrio. Não é só comprar pelo presente, não é só gastar, é sempre buscar o equilíbrio e encontrar aquilo que lhe agrada, né? Não é sobre o outro. Alguém tem uma dúvida? Não. Não é sobre o outro, não é sobre o que o outro acha, não Boa é noite, sobre... Pro. Boa noite. Boa noite. Se tirar dúvida, é correto, tipo assim, você pegar o limite do seu cartão, assim, tipo assim, vai estourar o limite que tem no seu cartão. Tipo, eu tenho um limite de R$1.000, Certo. né? É correto eu estourar esse limite de R$1.000? Com que objetivo? Para pagar alguma outra conta. E como é que você vai pagar o cartão depois? Aí é outros 500. Não, não é outros 500, é o mesmo 500, é o mesmo 1.000. Então, não. A gente vai chegar um pouco no uso correto do cartão de crédito,
Mas é você saber utilizar o dinheiro da forma correta. Se você tem, por exemplo, os R$1.000 dentro do seu orçamento para lazer, comprar as coisas, que o essencial eu sei que não muda. O que muda mais na vida é o lazer e o nível das coisas que você quer, né? Eu costumo dizer que a gente é um poço de desejos e a gente não realiza todos eles. Em hipótese alguma, até mesmo porque às vezes você quer duas coisas que acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes e você é um só. Então, nem adianta você achar que, independente da riqueza que você tem, você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Nunca vai acontecer isso. Mas é você saber fazer escolhas. O que é que você tem que escolher? Se você vai escolher o essencial, se você vai escolher o lazer, né? Se você vai escolher pagar as contas ou se endividar, estourar o limite do cartão de crédito, são escolhas que você vai fazer. E aí, uma das coisas que eu mais encontro nos erros dentro da educação financeira é a falta de ter objetivos, né? O que ter objetivos tem a ver com a educação financeira? Uma pessoa sem objetivos, é muito difícil que ela consiga ter um equilíbrio financeiro, que ela consiga pensar no futuro, formar uma reserva de emergência, porque é tudo muito leve, assim, muito frágil, na verdade. Leve não, frágil. É tudo muito frágil. Você não consegue fazer nada porque você efetivamente não tem um objetivo que vá fazer com que você faça o que é necessário. Por exemplo, eu falei, educação financeira é saber fazer escolhas, é encontrar o equilíbrio. E se você não sabe fazer escolhas dentro de um objetivo, né? Por que você está fazendo isso? Por que você vai economizar? Por que você não vai comprar uma pizza? Por que você não vai comprar aquela coxinha que você deseja? Qual é o seu objetivo? Se você não tem um objetivo claro, e eu coloco um objetivo, nunca é só um objetivo financeiro, mas sim um objetivo generalizado da sua vida, dos seus desejos, daquilo que você efetivamente quer realizar e priorizar, fica difícil você ter educação financeira, fica difícil você controlar suas finanças. Não tem como isso acontecer de fato. Dona Regina, sim. Você tá com a mão levantada? Levantei. É porque quando você falou assim, se você não tem objetivos, fica difícil de você ter educação financeira. Uhum. E o pessoal aqui sabe, né, que eu bato nessa tecla já há um tempo. Várias aulas, acho que pelo menos assim umas 3 aulas, e outras que de vez em quando eu dou uma pincelada, que eu falo sobre a importância de ter objetivos. E sempre assim, falando de uma forma mais geral, né? Uhum. Aí agora a gente está entendendo por que é interessante, por que é importante ter objetivo. Como você disse, sem objetivos na vida, você não consegue ter educação financeira. Isso porque a gente está falando só das finanças, porque tem todas as outras áreas, né? Sim. Aí eu só queria chamar a atenção do pessoal mesmo, porque a gente já trabalhou muito essa questão da importância dos objetivos e como traçar objetivos. Vem você agora, né, e fala, então assim, só para reforçar mesmo que é algo que é importante, tá, gente? E tudo tem impacto, porque na verdade, na vida tudo é dinheiro. Tudo, né? Tudo é dinheiro, porque tudo vai custar alguma coisa, ou do seu dinheiro efetivamente, ou do seu tempo que você poderia estar ganhando dinheiro. Então, tudo é dinheiro, né? Vivemos num mundo bem capitalista nesse sentido. E aí, o que acontece quando tudo é dinheiro e você não tem objetivo? Você não sabe empregar ele corretamente. Você não vai saber empregar corretamente o seu tempo. Fica difícil você fazer escolhas, você tomar decisões. Sem objetivo, você não consegue fazer nada disso. Então, como, por exemplo, se seu objetivo é emagrecer, você vai pensar no que você vai comer. Se o seu objetivo é viajar, você vai pensar como você vai ter o dinheiro para aquilo. Você vai pensar em como vai fazer a viagem, vai fazer o planejamento. Tudo isso vai ter esse ponto. Tem aquele livro Comer, Rezar e... Como é?
e amar, né? Comer, rezar e amar. A gente tem aqui o planejar, orçar e controlar. Certo? A gente tem um outro livro, né? Um outro capítulo daquilo. Porque o planejamento, eu acredito que Regina já deva ter falado aqui para vocês algumas vezes sobre planejamento. E a verdade é que dentro da sua educação financeira como um todo, dentro da sua organização financeira, você tem que planejar tudo em vários níveis, né? Seja no orçamento do mês, planejar o orçamento do mês, planejar a realização de um objetivo, planejar o orçamento de educação e como você vai usar cada um desses valores que você destina dentro do seu orçamento. Então, você tem que orçar tudo, né, para todos os dias. E os objetivos, né? Para todos não, para todos os dias e objetivos. Então, você tem o orçamento e você tem o controle. Então, quando você faz o planejamento, você está ali definindo como você vai chegar em determinado lugar, né? Para você atingir um objetivo ou até mesmo chegar com o seu salário até o final do mês, né? Você vai orçar, estabelecer para onde vai esse dinheiro, como é que você vai distribuir o seu dinheiro, porque temos todos um orçamento limitado, né? E controle, como você vai controlar e quais são as formas de controle que você tem. Tá tudo certinho aí com vocês? Estão todos entendendo tudo? Tem alguma pergunta? Que agora a gente vai entrar num negócio mais aqui. Objetivos, para saber como empregar o dinheiro e como vai ser realizado. Exatamente. Acho que é só isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Olhei aqui o chat. Então vamos lá. Não, Ariane, foi só essa mesmo. Só isso, né? Então vamos lá. Como planejar as finanças, né? O primeiro passo para organizar as finanças é definindo seus objetivos quanto a isso. Então, mais uma vez, objetivo, tá? E você vai planejar a vida como um todo. Normalmente, eu chego para os meus clientes e pergunto assim, ó, qual é o seu objetivo? Normalmente, me procura quando está numa situação um pouco complicada. Meu objetivo é sair das dívidas. Eu quero saber se alguém se motiva para fazer alguma coisa que vai ter um resultado, mas não vai ter um resultado que vai trazer tanta satisfação. Ok, que se livrar das dívidas traz uma satisfação, mas é como se você trabalhasse para o outro e não tivesse efetivamente um resultado. Por exemplo, você trabalhou para pagar o banco e mais nada. Você não vivenciou nada. Tudo bem que você está normalmente pagando algo que você poderia já ter vivenciado antecipadamente, né? Você se endividou talvez por uma antecipação, alguma coisa desse tipo, mas você precisa ter outros objetivos. Seus objetivos, eles precisam ser muito bem desenhados, e como eu disse, a gente tem um posto de desejo, então eles precisam ser estabelecidos dentro de prioridades. Então, tudo bem que sair das dívidas pode vir a ser um objetivo, mas viajar de férias pode ser também, passar o carnaval de 2025, já que você está endividado, você não vai de 24, né? De 25 no Rio de Janeiro, em Salvador, onde quer que você queira ir. Então, você vai pensando em prazos distintos as realizações e vai cortando esses objetivos, né, em pequenos pedacinhos para criar as metas, para você dar passos para atingir o seu objetivo. Não adianta você pensar, primeiro, que o planejamento ele vai ser seguido à risca, que nada de mal vai acontecer, pensamento positivo é bom, mas a vida acontece, tá? E você precisa pensar também que os objetivos, eles mudam. E não tem problema com relação a isso. Eu digo isso muito assim. É porque o objetivo, ele muda. Muda. Então eu não vou fazer nada, vou deixar sem nome. Eu tenho uma regra, né, que é todo dinheiro precisa ter nome. Dê nome ao dinheiro.
Quando você diz assim, ó, esse dinheiro, eu vou juntar esse dinheiro para fazer um intercâmbio na Austrália. E aí você descobre que na Austrália sai cobra por dentro do vaso, tem chuva de rato. E eu tô dizendo isso que é verdade, porque assim, eu queria conhecer a Austrália e meu primo tá morando lá, ele disse, sai cobra de dentro do vaso. Eu disse, primo, quando você voltar a gente se encontra, porque eu não vou te visitar. Né? Eu queria conhecer a Austrália, mas eu não quero mais. Então, os objetivos, eles mudam. Aí eu digo, mas eu carimbei o dinheiro com o nome Austrália, tá ali o nome Austrália, e eu descobri que não é interessante, os cangurus brigam na rua, tem ataque de crocodilo, tudo esse negócio assim, bem louco, ele resolveu contar, porque eu acho que ele quis tocar o terror, né? De tudo que ia acontecer na vida dele lá. Eu acho que quis preparar a família, assim, dizendo, eu vou pra selva. Tudo bem que ele tá morando na cidade, na civilização, tudo. Nada disso aconteceu até agora. Até onde a gente sabe, nada disso aconteceu. Mas existem essas possibilidades. Eu disse, tá lá, o dinheiro tá nomeado como Austrália. Não querem mais pra Austrália. E aí, a partir disso, eu posso mudar. Tá, tudo bem. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? E pensar, sempre trazer para o lado racional, porque se você abandona o nome do dinheiro e simplesmente larga, você vai gastar ele assim, muito rápido, tá? Então, você tem que refletir como é que você vai fazer isso. Então, vamos lá, continuando aqui o planejamento. Então, para você planejar as suas finanças pessoais, você precisa conhecer o seu padrão de vida, conhecer os seus hábitos de consumo e determinar para onde o dinheiro deve ir. Como é que você conhece o seu padrão de vida? Você vai ter que fazer um levantamento das suas contas, né? Para onde o seu dinheiro está indo. Normalmente eu pergunto às pessoas, quem aqui sabe? Vocês podem até responder. Quem aqui sabe quanto ganha? Né? Quem aqui sabe quanto gasta? Por incrível que pareça, dificilmente as pessoas sabem quanto ganham e menos ainda quanto gastam. Por quê? Pensa assim, não, eu sei o meu salário. Mas sabe o salário bruto, que foi o salário que disseram lá, que está lá assinado na carteira. Não sabe quanto é que cai na conta, já com os descontos. E quem faz consignados por aí, sabe menos ainda, porque o dinheiro fica ali perdido em outro universo paralelo que nem sabe para onde foi que foi. Então, você tem que saber, conhecer o seu padrão de vida. Conhecer primeiro quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, para entender qual é a sua situação financeira. Se você está bem financeiramente, se você não está, em que nível você precisa ajustar contas, passar por reduções, ajustes. E para isso você tem que conhecer os seus hábitos de consumo. Eu sempre digo que o processo de educação financeira, ele é um processo de autoconhecimento. Você tem que saber quem é você, né? Com o que você gasta? O que é que te faz gastar? Porque o dinheiro, ele é emocional, ele está ligado aos nossos sentimentos. Quem aqui já ficou triste e saiu para gastar? Feliz, saiu para gastar, porque vai comemorar. Né? Você gasta quando tá triste, você gasta quando tá feliz. Se beber o cartão de crédito, meu Deus, corte ele no meio e não use, porque eu já vi gente que bebe e fica rica, né? Então, muito cuidado. Então, você tem que se conhecer e entender como você funciona. Eu, quando estou cansada, eu gasto com comida. É triste isso, né? Regina também. Tô cansada. Ariane, eu tô fechando esse bingo aí. Pô, cara, já tô com medo. Pra que eu fecho pra você pra dar essa aula, hein? Mas acontece o seguinte, quando você tem consciência disso, né, que você sabe que as suas emoções te levam a gastar dinheiro, a sair do seu orçamento, a sair do seu planejamento, você consegue controlar melhor as suas finanças
e pensar, porque todas essas decisões, normalmente, elas são tomadas de forma automática e irracional. Simplesmente você repete o padrão. Seu cérebro normalmente é programado para repetir esse padrão. Então, quando você sabe que você está cansada e isso vai te fazer gastar, eu coloco dentro do meu orçamento o seguinte, tem dias que eu sei que eu não vou querer, tem dias na minha semana que são bem puxados, eu não vou fazer comida. Ou eu tenho pronto comida de emergência no congelador, né? Tudo bem, nutricionistas me desculpem, mas comida congelada vai vir para o meu congelador para dias assim, ou eu vou ter que cair no iFood. E aí é um custo mais alto. Então você vai ter que pensar, você tem que ponderar. Você conhecendo os seus hábitos de consumo, conhecendo a sua rotina, você tem melhor administração desses gastos, né? E aí você consegue determinar para onde o seu dinheiro deve ir. Porque normalmente o dinheiro ele simplesmente vai. Bateu na conta, saiu e você nem viu, nem deu aquele gostinho assim do tipo, recebi, não, já bateu, já foi, né? Porque você não está controlando, você não está orçando. Muitas vezes você está no nível do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não sabe para onde está indo. Então é preciso ter uma consciência financeira muito grande. Por isso que é importante planejar, é importante o orçar e o controlar. E aí, como é que você faz o orçamento, né? Então, você vai estabelecendo, né? Como é que está a sua situação? A sua conta está fechando, não está? Como é que você vai administrar o seu dia a dia? Eu gosto de fazer um desafio, às vezes, para as pessoas que estão numa situação mais complicadas, né? O orçamento semanal. Tem as contas principais que vão ser pagas, que não dá para não deixar de pagar, que é aluguel, condomínio, essas coisas assim, que são as despesas fixas, né? Que você não tem como abrir mão. Mas você precisa saber também o essencial para a sua vida. E quando eu digo essencial para a sua vida, se você tem lazer. As pessoas dizem, não, a primeira coisa que tem que cortar é cortar o cafezinho, cortar a manicure, salão jamais, né? E você passa a viver uma vida infeliz, porque pequenos gastos que fazem grande diferença em você foram cortados. Eu tive um cliente, mas muito cuidado com isso, porque eu tive uma cliente que ela dizia assim, eu disse, o que é essencial para você? De lazer, qual é o essencial? O que não pode deixar de ter? Ela viagem. Eu disse, não, amiga, vamos conversar direito. Muito cuidado ao definir esse essencial, né? Não, mas é viagem. E não era qualquer viagem. Ela tinha que fazer uma viagem a cada 3 meses por aqui por perto, entenda, América Latina, e pelo menos uma vez por ano para a Europa. Tá, mas seu orçamento tá cabendo as contas do mês. Eu quero saber como é que você vai fazer. Então, quando você pensar no essencial, obviamente que ela tinha uma visão muito megalomaníaca, né? E vinha de um padrão de vida anterior ao casamento que ela não conseguia manter pós-casada, porque, né? A renda dos pais, a herança toda, ela só ia receber depois. Então, a renda dos pais não passou automaticamente para ela. E assim ficou uma coisa meio complicada. E aí você tem que pensar justamente aquilo que é essencial. Então, primeiro, quando você vai começar o orçamento, né, a parte do orçar, você vai pensar assim, a conta fecha? Eu estou recebendo o suficiente? Eu estou gastando mais ou menos? Né? A coisa tá bem equilibrada? Dá para pagar todas as contas e ainda ter lazer e ter um estilo de vida, não necessariamente um estilo de vida do Instagram, né? Que a gente sabe que aquele estilo de vida ali do Instagram é muito mais falso do que qualquer outra coisa, porque a gente só vê recortes. E se você consegue algum tipo de reserva? Você tem algum tipo de reserva? Né? Eu falo muito da importância da reserva de emergência.
Então, você tem que ter ali a reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você precisa ter guardado, investido de maneira segura, sem risco, sem estripulia, sem cair em pirâmides, golpes por aí, né? Eu sei porque as pessoas, né? Tive um cliente que ele disse, não, mas eu investi, mas o problema é que eu perdi. Aí você caiu num golpe em criptomoedas. Ele, como é que você sabe? Eu disse, porque eu sei. Eu conheço bem o perfil das pessoas que querem simplesmente pensam assim, eu vou fazer uma reserva e vai na onda. E foi justamente o caso. Foi na onda dos amigos que chamaram ele para entrar num esquema. Ele entrou sem saber que era um esquema, achou que era um investimento legítimo, que pagava 10% por mês. Não existe isso, gente. Tá? Não existe investimento de 10% por mês. E ele achava que estava fazendo um tipo de reserva, na verdade, ele estava jogando o dinheiro dele fora. Então, é muito melhor você ser conservador, você ser cauteloso com relação ao seu dinheiro, porque eu tenho certeza que aqui todo mundo rala pra caramba para conseguir cada real, né? Então, não jogue fora, valorize seu real. Tá? E se você possui dívidas, você precisa organizar-se para pagar as dívidas, tá? Não é fazer mais dívidas, não pode de jeito nenhum. Se você está endividado, não faça mais dívidas. Se você está inadimplente, ou seja, se você está, além de endividado, devendo, não faça mesmo mais nada. Você precisa reorganizar. Muitas vezes é importante dar um passo para trás, diminuir o seu padrão de vida, diminuir o seu estilo de vida, para que você consiga efetivamente organizar a vida. Eu sei que é muito difícil, tá? Você fazer isso, porque eu sempre lembro, quando eu saí de casa, eu casei há muito tempo atrás, né? Eu casei. E aí, eu tinha aquela coisa do tipo, eu queria manter o mesmo padrão de vida que eu mantinha na casa da minha mãe. Olha o erro, né? Eu não me endividei porque eu sabia que o meu salário era o limite. Mas aquilo me dava uma frustração tão grande, porque eu não tinha condições de manter o mesmo estilo de vida que eu levava na casa da minha mãe. Porque eu não tinha o salário da minha mãe, né? Eu estava no começo de carreira, eu não tinha o salário de minha mãe, que já estava há muito tempo de estrada. Então, é muito diferente. Então, a gente precisa primeiro se conscientizar. A gente normalmente quer sair de casa no mesmo patamar, e é isso que acontece. As pessoas saem de casa, casando ou não, para manter o mesmo patamar de vida que tinha antes, ou até mais, nunca menos. Ninguém sai de casa querendo fazer menos do que o que tinha, né? Ou até mais, né? Porque aí você tem o estilo de vida, você tem uma certa liberdade, você tem a preguiça de cozinhar, e aí toma-lhe delivery. Você tem todos esses entraves no meio do seu caminho que acabam fazendo a sua vida financeira virar uma bagunça. Então, às vezes, você precisa dar um passo atrás. Cancela todos os streams. Eu tenho clientes que eu faço assim, tá? Quantos streams você tem? Não tem TV a cabo, não. Stream, todos. Todos. Você assiste todos? Assisto. Trabalha também? Porque é stream pra cacete, gente. Não dá conta, não. Escolha, assim, um por mês, um diferente, vai trocando. Não precisa ter tudo ao mesmo tempo de uma só vez, né? Começa a fazer escolhas. E aí você vai analisando. Até fazendo cortes onde você consegue, tá? Mas, obviamente, chega um momento em que você não consegue fazer cortes, né? Porque você tem as contas, os tipos de despesa, né? Você tem as obrigatórias fixas, você tem as obrigatórias variáveis. E o que são as contas obrigatórias? São aquelas que você não pode deixar de pagar. Você não pode deixar de pagar o aluguel, você não pode deixar de pagar o transporte, o seu transporte. Se você tiver um carro, você pode até, se for o caso, deixar de ter o carro no momento de maior aperto. Mas não necessariamente, você vai ter que tudo botar na ponta do lápis para tomar as suas decisões.
Então, você tem aquelas obrigatórias que são fixas e variáveis, que o valor, as fixas é o mesmo valor todo mês. Por exemplo, aqui o condomínio é o mesmo valor todos os meses, né? Mas a conta de água, a conta de luz varia. São obrigatórias. Eu não posso deixar de pagar nenhuma dessas contas. Então, elas são obrigatórias dentro do meu orçamento. As não obrigatórias são aquelas que você pode viver sem. Elas estão dentro do seu orçamento, elas são fixas e são aquelas que são, e também são variáveis. Por exemplo, a academia normalmente é não obrigatório, né? Todo mundo aprendeu a fazer atividade física dentro de casa. Então, se não cabe no orçamento, você malha dentro de casa. Você tem que fazer atividade física. O que foi, Regina? Não, academia é obrigatória. Isso vai de cada pessoa, na verdade, tá? Não, claro, eu tô aqui só brincando. Eu sei, mas vai de cada pessoa. A atividade física não é obrigatória. Não. A atividade física é obrigatória. A academia não necessariamente. Vai malhar na rua, vai correr na rua. Olha, Ariane, você tá me quebrando aqui, viu? Eu me convidei, você tá acabando com o meu mundo. Mas tudo isso é dentro do seu orçamento, você vai ver. E eu não estou dizendo que as não obrigatórias precisam ser cortadas. São as não obrigatórias, as contas não obrigatórias, ou seja, aquelas que não são essenciais para você viver, elas podem ser remanejadas, né? Você pode, por exemplo, você pode continuar na academia, não tem problema nenhum, mas você pode cancelar os streams todos, porque você vive sem. Você não, Regina, mas você precisa cortar? Não precisa, então deixe. Não, precisa ter todos, basta deixar um, pode ficar só com um, né? Então, você precisa entender até onde você pode ir e variando de situação em situação. Lembra que eu falei da questão do objetivo? Quando você tem um objetivo, é que você vai pensar, né? Não, eu vou abrir mão de determinadas coisas por um período, não é para sempre, tá? Não, a gente não vive para sempre em restrições. A gente não consegue, né? Então, você tem ali um período em que você vai se esforçar mais para aquilo. E se chegar num momento em que você diz, pronto, eu não consigo viver com menos que isso, e o dinheiro não dá, aí você vai dizer assim, eu preciso arranjar mais dinheiro. Porque você tem um limite. Você tem um limite. E que não necessariamente é o limite que você vai ser a pessoa minimalista, que não vai ter absolutamente nada. Por nada, vai vender tudo que tem, né? E praticamente virar um hippie. Porque não vai restringir tanto. Não necessariamente. Você tem que saber quais são os seus limites, conhecer, e aí sim, em determinado momento você vai adaptar a sua renda para mais. Isso vai significar, obviamente, trabalhar mais, né? E aí você vai fazer ali certas escolhas, né? Eu preciso ganhar mais. O que é que eu posso fazer para ganhar mais? Boa parte de vocês já estão aqui tendo uma especialização, né? Sendo especialistas em alguma coisa. Isso faz com que te possibilite ganhar mais renda, né? Você pode ter você ter ali o seu salário, mais uma renda extra. Você tem ali várias possibilidades. Não ter exclusivamente, necessariamente, uma única fonte de renda ou buscar uma fonte de renda que vai ser maior. Ayane, diga. Tô vendo aqui no chat que a Márcia colocou assim. Quando comecei a aula top. Quando comecei a fazer esses reajustes, consegui organizar muitas coisas nas minhas finanças. Ótimo. Parabéns. Porque tem que fazer esses ajustes. A gente tem medo de olhar, tá? É uma coisa que eu vejo muito. Gente, por favor, não tenham medo de encarar a realidade. É preciso encarar a realidade se você quer mudar alguma coisa. Porque se fazer de cego, só piora o buraco que você está entrando, tá? E eu gosto de falar sempre que tanto o orçamento quanto o controle
cabe a todos, né? A todos que fazem parte daquele mesmo núcleo. Então, as crianças também precisam estar inclusas, né? A gente hoje é mal educado financeiramente porque ninguém nos ensinou. E repassar a falta de conhecimento é manter o erro. Então, é preciso trazer a criança para isso. Nada de praticar bullying com as crianças, pelo amor de Deus, eu digo isso, não pratiquem bullying com as crianças com relação ao dinheiro, porque isso traz crenças, limitações, traz conflitos da criança com relação ao dinheiro e gera uma relação ruim com o dinheiro. Hoje, muita gente tem uma relação ruim com o dinheiro porque na infância aprendeu que dinheiro é ruim, que é sujo, que não pode, que você não pode ter dinheiro, ou que quem tem dinheiro é ruim. Então, você trazendo esses conceitos negativos em relação ao dinheiro para as crianças, elas vão replicar. O ideal é que primeiro vocês identifiquem em si, né, como é o seu relacionamento com o dinheiro, o que é que vocês têm de sentimento e como é essa relação. Eu sempre digo assim, as pessoas têm medo do dinheiro e deixa que eles vão. Tem gente que eu tenho um exercício que eu passo para os clientes que é andar com dinheiro na carteira e não gastar. Vai passar 6 meses com dinheiro na carteira para não gastar, para ter essa relação do dinheiro estar ali mais presente, de ser uma relação mais saudável, de criar esse conforto com o dinheiro, porque tem gente que fica desconfortável com dinheiro, né? Tem gente que vai, meu Deus, quanto dinheiro, socorro, mas uma nota de 100 reais quase infarta. Gente, 100 reais é uma blusinha hoje em dia. Mas ainda tem aquele conceito do dinheiro ser algo escasso, algo ruim, algo difícil, algo místico, né? Então, é preciso quebrar isso em você e trazer isso para as crianças. Então, elas devem pensar, né, nas suas contribuições, né, como entender o valor do dinheiro, né, entender a redução de gastos em casa, por exemplo. Eu lembro que na época do apagão, a minha irmã caçula ficou incumbida de apagar as luzes. Ela era a fiscal da luz. Pense numa pessoa feliz, uma criança feliz com essa função. Porque tinha aquele movimento inteiro no país, você era obrigada a fazer isso, então todo mundo fazia. Hoje em dia eu pareço que sou, como é que diz? Sócia da Energisa, mas não sou, porque é luz que só, né? A gente não falou das minhas luzes. Mas era aquela coisa, ela era a fiscal da luz. Ninguém deixava uma luz acesa. Se tivesse uma luz acesa, ela saía correndo e apagava, né? Aquilo fez dentro de casa, eu lembro, não sou tão mais velha que minha irmã, não, é porque eu tenho essa cabeça de observar as coisas desde criança, tá? Eu era adolescente, ela era criança, então não é tão assim. Mas a gente via o quanto a luz o quanto estava sendo reduzido, e o fato dela ser fiscal da luz fez com que a gente, se saísse, esquecesse a luz acesa, voltasse e apagava, né? Então, acabou educando a gente também. Então, quando você inclui as crianças, não é para passar a preocupação para a criança, é para fazer com que ela entenda. Ah, vamos sair, vamos. Ah, criança em supermercado, todo mundo diz, não leve criança para supermercado. Não, supermercado é lugar de ensinar a criança sobre dinheiro. Tá, você tem direito a comprar um item fora da lista, porque o supermercado tem que ir com lista, todo mundo já sabe, né? Você tem direito a um item na lista, sem num valor X que você pode escolher no carrinho. Isso é você passar para a criança a responsabilidade dela fazer escolhas, dela entender custos, dela conseguir também participar dentro do orçamento de casa, né? Independente se há um momento de restrição ou não. As crianças, elas precisam serem inclusas. E as crianças precisam também aprender a poupar, o conceito de poupança. E a melhor forma
ainda é o cofrinho, né? Hoje o dinheiro, ele é invisível. Criança não sabe. Tem criança que nunca nem viu uma moeda, nunca viu uma nota, não sabe o que é dinheiro. Porque o dinheiro é simplesmente invisível. Minha sobrinha, um belo dia, disse, tá no meio da pandemia, a mãe disse, não quero... filha, a gente não tem isso. Ela compra, pede que chegue em casa. É tão fácil. Hoje em dia ainda você não vê nem comprar. Você simplesmente parece que pensa e chega em casa. A criança tem maior dificuldade de entender o dinheiro. Então, se você faz um cofrinho com a criança, em que ela tenha o contato com o dinheiro mesmo, com as moedas, com as notas, para ela ver aquilo, trazer para a criança também a questão de um objetivo. Ela precisa ter um objetivo, não simplesmente juntar. Vai juntar o dinheiro no cofrinho para quê? Na viagem de final de ano você vai ter direito a escolher alguma coisa. Vai comprar um presente de Natal para você, vai ajudar em algum... Não interessa. Você tem que sentar com a criança, ver ali qual é o objetivo, que, como diz, né? Obviamente você não pode deixar a criança tomar uma decisão sozinha. Porque uma vez eu perguntei às crianças, se você tivesse o dinheiro, o que você faria? Gente, 90% gastava em joguinho. Eu disse, meu Deus, pessoas mirins, vamos escolher outras coisas. Mas compraria tudo de moeda de não sei qual jogo aí, Minecraft, sei lá qual era. Então, é aquela coisa, você tem que saber também orientar a criança com relação a isso. Porque senão ela não vai saber fazer escolhas, vai ter ainda, muitas vezes, uma mente infantil e imatura com relação ao dinheiro quando começar a ganhar dinheiro. Eu sempre pergunto, quando eu dou aula para jovens, né, que estão iniciando as suas carreiras, com que você gastou o primeiro salário? Eu recebo cada resposta que dói meu coração, né? Tipo, gastei todo de comida, não foi de alimentação, gastou de comida, assim, de farra, né? Balada, comprei lanche para todo mundo. Eu disse, meu Deus, haja lanche. Comprei lanche para todo mundo. Não, eu comprei um celular. Beleza, comprou um celular. Parcelei não sei quantas vezes. Você recebeu o primeiro salário e gastou ele todo em 6 meses. Os 6 meses seguintes você já gastou todo. Então, tem que ter muita... ensinar para as crianças justamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Tá? Vocês estão me acompanhando? Tá todo mundo aí? Todo mundo em choque como Regina? Tô batendo forte? Ariane, tem alguns comentários aqui. Sim. O pessoal tá interagindo aqui nos comentários. Você quer dar uma olhadinha? Sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Antes da gente passar aqui. Muitos têm prazer de estar com ele no bolso, com o dinheiro no bolso. Sim, muitos têm. Eu mesma tenho. Eu adoro dinheiro. Desde criança. Eu tinha descontrole financeiro que até eu mesmo me assustava. Foi através de tomar a minha iniciativa de cursar a faculdade que eu percebi a minha capacidade de me organizar. Depois que iniciei, gastava apenas R$300. Então, você estabeleceu um objetivo. Você colocou a faculdade como objetivo e isso trouxe para você a organização. Parabéns. Isso é muito bom. Cadê? E tudo. Tá. Se eu ensino a minha filha a economizar, sim, precisa economizar. Sem terrorismo, por favor, tá? Uma coisa importante com relação às crianças. Não façam dos trabalhos domésticos um trabalho para a criança. A criança, ela convive no ambiente. Então, ela tem obrigações como todos os outros moradores. Colocar isso como punição ou premiação, o que ela faz dentro de casa, é tornar isso um trabalho remunerado e um mau entendimento, tanto do trabalho de casa quanto do dinheiro. Né? Porque na empresa, quando vocês estão trabalhando, se você não consegue cumprir uma atividade, seu salário não vai ser cortado. Tudo bem que você pode ser demitido,
mas você não vai deixar de receber porque não fez aquela tarefa. O gerente não vai chegar, o seu chefe não vai descontar R$100 porque você não entregou o relatório na data. Né? Então, você cria uma relação ruim. Então, você precisa entender que a mesada, ela é bem educacional, ela precisa existir dentro da vida da criança para ela começar a entender, mas que não deve estar relacionada a trabalho. Trabalho é outra história, tá? Sou bem organizada com o que ganho, parabéns. Que bom que vocês estão gostando. Tá? É bem bom falar sobre isso, eu gosto bastante. E, Regina, eu tô dentro do horário, né? Então tá. Tá tranquilo, Ariane. Normalmente eu fico 1 hora com o pessoal, mas às vezes eu passo um pouquinho também. A gente vai passar um pouquinho. Pronto. Falta muito. Como é que tá aí? Tá indo. Então bora. Tá indo, não falta muito não. Já tá acabando, gente. Não precisa ficar assim não, porque eu não vou me estender tanto. Acho que tá de boa. O pessoal tá colocando aqui que a aula tá maravilhosa, a aula proveitosa. Então, vamos seguindo. Então, vamos seguindo. Tá. Então, como é que faz esse controle, né? Então, tanto o planejamento quanto o orçamento precisam ser controlados e você precisa ter uma rotina com relação a isso. Por que eu digo que o planejamento também precisa ser controlado? Porque vocês devem saber que tia Regina já ensinou que o planejamento é uma ferramenta viva, né? Não é estática. Você faz e larga ela dentro da gaveta e ela se realiza sozinha. Né? Então, não é assim. O planejamento, ele precisa ser revisado, ele precisa ser analisado, até mesmo porque você não tem o controle de todas as outras coisas. Você tem o controle de determinadas etapas que cabem a você. O que cabe o resto do universo, né, não é bem assim. Eu fico dizendo, gente, eu tô querendo reformar o meu sofá. Botei ali, objetivo, reformar o sofá. Planejei, orcei, tudo certinho. Quebrou meu varal, minha máquina de lavar, meu bebedouro. E o sofá tá ali na sala esperando a vez dele. Por quê? A vida acontece. O planejamento é lindo. A realização nem sempre. Você tem que ter esse planejamento vivo e observar. Dá ou não dá? Vou fazer ou não vou fazer? Eu ainda fiquei doente, ainda teve uma conta de antibiótico, uma conta de farmácia, quase o tamanho do gelágua. Ainda tem esses detalhes. Então, e você tem que definir, a vida. E você tem que definir uma rotina com relação a isso. De quanto em quanto tempo você vai olhar? Né? Objetivos de longo prazo, você tem uma rotina de acompanhamento mais esparsa. Mas, por exemplo, o orçamento do mês, você vai olhar, não todo dia, mas não necessariamente todo dia, porque tem gente que precisa olhar todo dia. Mas você vai ter ali o controle semanal. Né? Você vai olhar semanalmente para aquilo, você vai acompanhar aquilo semanalmente. Então, são várias as formas de você controlar, né? Você tem ali métodos mais tradicionais, né? O caderninho, que tem gente que é do manual. Não recrimino quem é do manual. Eu sou uma pessoa que amo caderno, tenho tudo anotado nos cadernos, tenho planilha também, mas eu gosto do caderno. Então, o anotar, não faço anotação diária de gastos, mas teve um tempo que sim, eu fazia anotação diária dos gastos. Esse exercício de anotar todos os dias é uma forma de controle, tá? Isso vai fazer com que você perceba o dinheiro saindo, principalmente por ele ser invisível. A gente não tem contato diário com o dinheiro. A gente tem contato diário com o cartão de crédito e o dinheiro. Às vezes nem no cartão de crédito porque é o aplicativo, né? O dinheiro simplesmente sai e você nem viu. Então, você não tem isso. Então, quando você anota não só o que, como você pagou, quanto foi, você tem aquele sentimento maior ali do que aconteceu, do que ficar no imaginário. Né? Hoje é tudo muito abstrato. A gente precisa ter ferramentas disso. E aí você pode anotar
para ter este controle, entender também como funciona o seu consumo, como é que você se comporta em relação ao consumo. Às vezes eu utilizo uma ferramenta que, além de anotar como você estava se sentindo naquela hora e qual foi o sentimento daquela compra, para você entender melhor essa relação. Então, cada pessoa vai no nível de profundidade de acordo com de como está a sua relação com o dinheiro, né? E o Excel, né? A planilha de Excel e aplicativos, né? Existem inúmeros aplicativos para você controlar as finanças. Existem aplicativos, inclusive, que já puxa tudo de banco. Você cadastra os bancos, já puxam os gastos dos bancos, tudo. A questão de usar os aplicativos, né? Eles são bem eficientes, porém, continua tudo no abstrato. A planilha, pelo menos, você está preenchendo, você está ali, de alguma forma, tendo contato com aqueles números. No aplicativo, que já pega tudo sem você nem ver, ele simplesmente joga para você um resultado que você não olha, que realmente não te traz controle nenhum, vai te trazer simplesmente uma base de dados que não vai trazer efetivamente nenhuma mudança na sua vida, tá? E aí, a gente tem, além disso tudo, né? Uma vez você tendo a sua vida bem organizada, você tem a questão de investimentos, tá? Prometo que a gente já está chegando ao final, esse é o último slide, mas um pouco longo ele, tá? Porque investir é preciso. Nos dois sentidos da palavra, de ser uma necessidade e de ser uma coisa precisa. Você tem que saber o que você está fazendo. Por que você precisa investir? É o que eu engoli, né? Por que investir, né? Por investir não, por querer investir. Você precisa investir para fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Não é necessariamente para você buscar o enriquecimento, nem realizar todos os desejos do poço de desejo que é você, mas para que você consiga realizar o máximo possível dentro da sua capacidade. Ariane, a gente já conversou aqui várias coisas, mas eu não tenho dinheiro para investir, né? A maioria das pessoas não tem efetivamente dinheiro para investir. Vive de boleto em boleto, né? De pagamento em pagamento, sempre ali com os boletos. Prioridade vai ser sempre o boleto. E aí você fica assim pensando, tá, como é que eu vou investir se mal dá para pagar as contas? Comece com pouco. O valor mínimo para se investir hoje é R$1. Ariane, R$1 não faz diferença nenhuma? Faz. Vai criando o hábito. Vai te trazendo essa possibilidade. Então, investir é uma questão de hábito. E não é uma coisa que vai lhe trazer resultado da noite para o dia. Você vai investir por anos. São anos para você obter resultado. O que vai lhe gerar resultado, mais do que os juros, é você investir de forma consistente ao longo dos anos. Então, longos períodos trazem bons resultados, tá? Então, quando começar, vocês podem começar amanhã, porque hoje os bancos já estão fechados, mas vocês podem começar amanhã, estabelecendo um investimento curto, pequeno, né? R$1. Qual é o valor ideal? Tá? O ideal é que você invista pelo menos 10% da sua renda, distribuindo este valor entre diferentes objetivos, sendo 2 objetivos que eu julgo obrigatório para todo mundo. O primeiro é a reserva de emergência, que é um objetivo que todo mundo precisa ter. Ariane, eu já vi que você falar reserva de emergência, você está chamando por uma emergência. Chame de outro nome, chame de fundo de reserva, chame de colchão financeiro, chame simplesmente de reserva. Um dinheiro que eu quero ter ali guardado, mas dê um nome, porque você sabe que é para isso.
para um dinheiro que vai ser utilizado quando você tiver uma emergência, quando algo que você não tem controle sobre, você pode pegar emprestado de você mesmo, ao invés de pagar altos juros, você pode ser um agiota bonzinho e cobrar barato, né, para você mesmo. Então, você tem ali a sua possibilidade dentro dessa. E o outro investimento obrigatório é na aposentadoria. O INSS, ele tem um valor muito baixo. Então, você tem que buscar uma aposentadoria complementar. Se você tem direito à aposentadoria do INSS, você vai ter que buscar uma complementar. Se você não tem INSS, então você tem que buscar uma aposentadoria completa, um valor total. Então, esses dois objetivos têm que estar sempre nos seus investimentos, sempre até concluir, tá? Todo objetivo, ele tem um valor exato, né? Vocês sabem que a Regina já disse que falou a questão do objetivo. O objetivo, ele tem um orçamento específico. Então, quanto é a reserva de emergência? Depende, pode variar de 6 a 12 meses do seu custo de vida, que o custo de vida não é necessariamente o seu salário. Preferencialmente, né, de preferência, esse valor do seu custo de vida é menor do que o seu salário. Apesar de eu saber que muita gente tem um custo de vida superior. Aí você tem que mudar o custo de vida. Então são de 6 a 12 meses do seu custo de vida para a reserva de emergência. Então, fechou esse valor, ok, não preciso ficar investindo naquilo eternamente. Vou fazer retiradas caso seja necessário e logo em seguida reponho. E a aposentadoria, que esse normalmente você vai investir até o dia de se aposentar, para você ter ali uma renda complementar ou uma renda total para você não trabalhar mais, tá? A aposentadoria é você não trabalhar. Ah, mas se eu quiser trabalhar até morrer, pode? Pode. Mas mesmo assim você tem que ter uma renda para você, caso você não possa ou não queira trabalhar, você ter aquele dinheiro ali disponível para você. E tem os outros objetivos. Primeira coisa, não existe objetivo ruim. Não existe objetivo que não presta. Não existe objetivo desnecessário, tá? Existe o objetivo que vai lhe fazer bem, que você vai se realizar, independente do outro, né? Por exemplo, tive uma cliente que ela dizia assim, eu quero reformar minha casa. Meu marido, ele reclama porque eu vivo reformando a casa. Ela já tinha feito umas 4 reformas na casa. E ele queria viajar. Né? Eu atendo casais, ele queria viajar, ela queria reformar a casa. Eu disse, vocês vão ter que chegar num consenso. Primeiro que não só pode ser o objetivo de um, quando é um casal, né? O objetivo de todos. Então, vai reformar a casa, que ela queria, a última coisa que ela queria colocar, eles moram no sul, então ela queria botar uma lareira em casa. Uma forma pequena, né? Do nada uma lareira na sala, ela disse que ia ser um custo muito alto. Ela queria isso. E ele queria passar o verão, não o verão todo, né? Passar 10 dias em Maragogi. Aí eu disse, vocês vão sentar, planejar, investir o dinheiro da reserva, o dinheiro da aposentadoria e o restante dividir para reforma e para viagem. E o que aconteceu? Eles fizeram a reforma e fizeram a viagem. Porque você não precisa ter um desejo só, você não precisa fazer uma coisa só. Ele achava a reforma desnecessária, porque o aquecedor tinha ali a sua função, eles tinham um aquecedor em casa, o aquecedor tinha a sua função, mas ela queria um negócio bonito, né? E ela queria botar. E ela não gosta de viajar, não é uma coisa dela viajar. Então, por ela, eu não preciso viajar não, eu gosto de ficar em casa, tomando meu vinho no quentinho, no inverno. E ele, eu quero ir pra praia.
Então, você vai chegar num acordo, tem que sempre chegar num acordo. E o outro não tem nada a ver com isso. O outro pode julgar desnecessário, eu tô falando marido e mulher, mas um outro terceiro normalmente se mete numa coisa que não tem nada a ver, né? O vizinho fica falando, ai, pra que você quer trocar de carro? Ele vai dirigir o seu carro? É você ou ele? Você faz aquilo que lhe agrada, que lhe convém. E se planeja. Entenda que tudo requer tempo. Eu sei que a gente, além de ser um poço de desejo, a gente quer tudo para ontem, né? É um negócio assim incrível. Quero para ontem. Não é para ontem. Devagar. E sempre. É isso que vai fazer a coisa acontecer. Diga, Regina. Então, teve uma hora que eu falei pro pessoal, né, que o seu planejamento tem que fazer sentido para você. Né? Tem que ser, ele é seu, e você está construindo algo para você. E às vezes quem está de fora diz assim, é louca, para onde é que vai aquilo ali? É mão de vaca, é egoísta, ou sei lá o que, né? Tanta coisa que o povo fala. Mas tem que aprender a lidar com isso, porque o seu planejamento ele é seu, tem que fazer sentido para você. Exatamente. Aí vem a Ariane, um tempinho depois, reforçando isso. Então, assim, é assim que tem que ser, gente. Não tem como ser diferente. Imagina a gente viver uma vida, como diz a minha mãe, né, dando ouvidos aos outros. Você não vai construir nada para você. Então, às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas para que isso? Não precisa. Você sabe que precisa. Você sabe o porquê e para quê. Então, como eu falei daquela outra vez, né? O planejamento que você está fazendo, o sonho que você está perseguindo, ele é seu e ele tem que fazer sentido apenas para você. Eu ouço muito isso das pessoas julgarem como não necessário, para que você vai fazer isso, quando se trata de casamento, de festa, de aniversário, de casamento, qualquer festa. Para quê? Para alimentar os outros? Gente, deixa o povo alimentar quem quiser. Tá pagando? Não tá. Deixa o meu boleto, quem paga sou eu. Né? Então não precisa os outros, não precisa dar ouvido aos outros. Se o povo falar, nem ligue, né? Tem aquela música, nem ligue, deixa o povo falar. Então, siga a sua vida. Isso é mais importante, né? Você fazendo de acordo com o que é para você, né? Não é simplesmente, mas o outro vai ficar falando. Fale. É falta do que fazer, é falta de objetivo da própria vida para estar olhando o objetivo da vida dos outros. Tá, mas aí vamos lá. Quais são os tipos de investimento? Para quem já investe, para quem já conhece, você tem uma opção maior, né? Você tem a renda fixa, você tem a renda variável, você tem inúmeros investimentos disponíveis no mercado. Mas para quem está começando, tem que ir com cautela. Primeira coisa, sempre busque empresas autorizadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a negociarem. Então, tem que estar inscrita na CVM, se for na renda variável, e no Banco Central, né? Então, as instituições brasileiras responsáveis por fiscalizar e dar todo a credibilidade de investimentos é o Banco Central e a CVM. Não está listada na CVM, não é uma empresa autorizada pelo Banco Central? Corra, né? Não invente, é golpe. Não, é porque ainda está em trâmite. Não está autorizado, não está. Não vai. Eu sempre consulto. Não, e isso acontece muito, empresas de pirâmide financeira que vêm para mim. Não, é porque está demorando os trâmites, a empresa tem CNPJ. Normalmente essas empresas têm CNPJ antigo que eles compram, tá? Então tem já CNPJ antigo, é uma empresa já consolidada, porque você só está tomando conhecimento agora. Mas se você vai olhar a fundo, não é. Uma vez vieram me oferecer um investimento maravilhoso. Rentabilidade de 10% ao mês. Né? 10, 15% ao mês. 10 podendo chegar a 15%. Para negociação de criptomoedas. Primeiro, se a negociação de criptomoedas e a criptomoeda é um ativo variável,
que você não pode negociar diretamente no Brasil, você tem que negociar no exterior. Não, mas a empresa ela só negocia aqui. Tá, ela não pode lhe garantir uma rentabilidade fixa. Ela não pode lhe dizer que você vai ter uma rentabilidade positiva, porque a renda variável, ela varia tanto para cima quanto para baixo. Então, ou seja, em algum momento ela pode vir a ser negativa. E ela não pode lhe dizer no mínimo 10%, porque tem robôs, a justificativa que me dá. Tem robô que faz as transações e o robô, ele não erra, tá? Toda a inteligência artificial é falha. E a inteligência artificial que é utilizada para investimentos em bolsas de valores é uma coisa que já acontece há muito tempo, que existe há muito tempo. E mesmo assim, não traz um resultado positivo todos os meses, né? Não há garantia nenhuma de que aquele robô vai saber como a cabeça dos humanos e todos os acontecimentos do mundo vão acontecer para ele acertar. Se vai cair, se vai subir, se vai comprar, se vai vender. Antecipadamente. Ninguém prevê o futuro, nem robô, tá? E tem uma mina de esmeraldas que dá a garantia. Gente, na hora que ele falou isso da mina de esmeraldas que dá a garantia para os investimentos, eu disse, vamos fazer o seguinte. Não é a CVM, não é o Banco Central que você vai negociar pedras preciosas, né? Pedras preciosas normalmente são negociadas por grandes players, grandes empresas de joias e tal. Não chega na população e não é utilizado como garantia de nada, ainda mais em criptomoeda. Aí eu disse, tá, onde é essa mina? Que os sócios têm uma mina, onde é essa mina? Aí ele disse, não pode dizer. Eu disse, eu acho ótimo, quando você nega informação, corra. Não pode ser. Mas é legítimo. Eu disse, você já viu? A pessoa que estava vendo, você já viu? Ele, não, mas eu acredito. Eu digo, mas eu sou São Tomé. Só acredito vendo. Se quiser me dar umas pedrinhas para eu, né, aceitar que elas existem, mas não. Então, tem várias histórias que são persuasivas. Então, quanto mais você conhecer, mais difícil vai ser você cair, né? Mas vocês não têm o mesmo nível de conhecimento de investimentos que eu, acredito eu aqui. Alguém pode ter algum ou outro, ou até mais do que eu, né? Mas é fácil você ser envolvido por uma história. Porque a história, normalmente, por essas empresas, é muito bem contada. Por isso que eu sempre digo, verifique se a empresa é legítima. Dentro das instituições financeiras. Porque eles acham que simplesmente lhe dar um CNPJ vai comprovar a legitimidade do negócio da empresa, quando, na verdade, ela precisa estar inscrita na CVM e no Banco Central. E aí você vai investir primeiro naquilo que você conhece. Se você não conhece nada, o que é que você vai fazer? Você vai estudar sobre. Quero investir em renda fixa. Vou estudar sobre renda fixa. O que é sobre renda fixa? Cada investimento vai ser melhor para você de acordo com o seu objetivo e o seu perfil de investidor. Ariane, mas eu tenho muito medo. Pode investir na poupança? Pode. Se você está começando e o que você se sente confortável e você conhece é a poupança, invista na poupança. Ah, mas diz que a poupança não presta. É melhor investir na poupança do que em lugar nenhum. Tá? Tem maior rentabilidade na poupança do que em lugar nenhum. Então, poupança. Ah, não, mas eu já ouvi falar sobre CDB, que é um certificado de depósito bancário, que é você emprestar dinheiro para o banco emprestar para as outras pessoas, e eu sei que é um investimento de baixo risco. Ok, vai num CDB. Observe que quem emite o CDB não é necessariamente a instituição financeira que você está investindo. Então, verifique quem era o emissor daquele CDB e quanto ele está lhe pagando. Então, você vai começar a estudar cada um dos investimentos. Ariane, mas é tudo muito difícil. Eu posso perguntar a alguém? Pode. A pessoa mais óbvia de se perguntar é a pessoa que está lhe vendendo os investimentos. Porque o banco, a instituição financeira, lhe vende investimentos, né? Para você comprar ali, para você investir.
quando ela te oferece um investimento, tipo, ó, tem esse CDB aqui, ele é maravilhoso. Aí você vai pegar todas as informações e vai estudar aquelas informações e comparar com o que tem mais disponível para você. Porque não adianta você simplesmente sair aceitando o que os outros lhe dizem, porque por mais que a instituição seja legítima, não necessariamente aquele investimento vai estar de acordo com o seu objetivo. Por isso que eu digo, dinheiro tem que ter nome. Então, se você vai investir para reserva de emergência, tem que ser um investimento de liquidez diária, com uma rentabilidade mínima de 100% do CDI, ou uma poupança, que você não tenha risco. Você tem ali características para esse tipo de investimento. Para a sua aposentadoria, como é um investimento de longo prazo, você pode investir em algo que tenha um risco mais elevado, que não tenha liquidez diária, que a liquidez seja mais para frente. Então, você vai ter outras variantes para analisar. Ah, estou pensando na viagem para daqui a um ano. Então, investimento de curto prazo, não é ideal que você vá para renda variável nesse tipo de objetivo. Então, cada investimento você vai fazer de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil de investidor, se você aceita o risco, se você não aceita o risco. Entenda o risco. Quando a gente fala que um investimento é de alto risco, por exemplo, bolsa de valores, não necessariamente todos os investimentos são de alto risco, mas digamos ali day trade, que é um investimento em que você investe no mesmo dia dentro de uma ação ou opção na bolsa de valores. É um investimento de alto risco. E esse alto risco significa perder todo o seu dinheiro. Você botar lá R$100 e sair sem nada. Botar R$1.000 e sair sem nada. É você saber o risco. Você aceita esse risco ou não? E você, dentro da sua estratégia de investimento, você vai avaliar o que cabe ou não. Então, o investimento, ele precisa ser muito bem pensado, tá? Não estou dizendo aqui para vocês terem medo, não. É para você buscar o conhecimento, é para você estudar antes de investir. Avaliar. Não é simplesmente balançar a cabeça. Eu tenho uma cliente que ela está com um consórcio, porque é um excelente investimento, sendo que consórcio não é investimento. Título de capitalização não é investimento. São péssimos lugares para você colocar o seu dinheiro. Então, você tem que saber o que é o que não é, tá? E aí, você vai estudando. Não pode ser algo que você largue de mão. Que você simplesmente espere que aconteça de uma forma natural. Se você quer efetivamente fazer isso, você tem que ir atrás. Ah, mas é uma coisa que eu vou precisar fazer todo dia? Não. Tô investindo para aposentadoria. Ah, escolhi lá o Tesouro Direto voltado para aposentadoria, que tem um Tesouro Direto voltado para aposentadoria. Escolhi o Renda Mais, que é esse título do Tesouro que é voltado para aposentadoria. Vou investir nele. Pronto, acabou. Escolhi, vou botar o dinheiro ali todo mês e tá tudo resolvido. Não precisa ficar pensando, queimando a cabeça. Né? Você vai fazendo de acordo. Ah, não, mas eu já aprendi mais e agora eu quero diversificar e botar outros investimentos. E aí você vai crescendo. Mas você começa sempre no básico. Sempre em investimentos mais conservadores. Sempre comece por mais conservadores. Porque você começa com investimentos que você não vai querer perder esse dinheiro. A ideia é que você faça esse dinheiro crescer. E busque conhecimento, às vezes busca orientação, tá? Que você pode fazer isso de maneira bem fácil, né? Ali, a internet hoje ele tem várias possibilidades para você estudar, para você aprender, e você busque alguém de confiança, tá? Porque eu costumo dizer que a internet é terra de ninguém, tem muita gente meio doida por ali, pregando algumas coisas, né, que não condiz. Então, veja se faz sentido. Consulte, às vezes, mais de uma pessoa, né? Ah, gostei daquele cara que fala sobre investimentos, tá?
Mas para ver se ele não está viajando, dá uma consultada em outros bem diferentes dele para você comparar as informações. Ler, eu prefiro muito o conteúdo escrito. Para eu estudar, eu sempre vou buscar o conteúdo escrito em sites oficiais, na CVM, no Banco Central. Tem informações oficiais sobre investimentos, então você vai sempre buscar. Se vocês gostam da forma como eu falo, da forma como eu explico, tem o meu canal no YouTube, tem o meu canal no Instagram, o Contas Comigo, todos dois com esse nome, o YouTube e o Instagram, Contas Comigo, que vocês podem tirar dúvidas depois. Se esquecerem, pode perguntar a Regina, que ela lembra, tá? Porque vocês vão tendo conhecimento. Não dá para eu falar tudo, né? O tempo é limitado, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Gostaram? E aí?